Maravilha. Boa noite, turma. Dando sequência e finalizando aí o ano, na nossa penúltima aula, se não me engano, da residência médica em terapia intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, nossa penúltima aula do ano de 2024. Hoje quem vai falar para a gente é o Dr. Fábio Bordim, médico intensivista cardiologista, horizontal nosso lá e preceptor dos meninos no Hospital Célio de Castro. Obrigado, Fábio, pela dedicação aí desses dias de aula aí para a nossa turma. Aos nossos residentes, câmeras abertas, por gentileza. Áudio fechado, ao final a gente vai abrir para discussão de todo mundo aí. Obrigado, Gordinho, mais uma vez, meu amigo. Imagina, prazerão. Vamos lá. Acho que nós estamos com a turma mais predominante aí hoje dos residentes. Legal que no final a gente consegue discutir bastante. Bom, seguinte, CIVD, turma. Ah, é, um tema que a princípio parece aí um bicho-papão, mas não, vocês vão ver que até uma discussão nossa é uma discussão até mais rápida do que as discussões habituais de os outros temas que eu mesmo já dei aqui. Mas é uma patologia que não tem uma incidência extremamente alta, eh, na prática, mas que na teoria ela tem uma incidência boa em função do fato de muitas vezes ela não ser diagnosticada. Ela acontece, é uma grande síndrome que acontece nos pacientes muito críticos e que tem, obviamente, um fator causal, ela nunca vem sozinha. E geralmente, por acometer pacientes muito críticos, elas ficam ali meio que subclínicas, meio embutido naquela gravidade toda, e a gente não consegue muitas vezes, ou por falta de atenção à existência dela, classificar aquele paciente com mais uma morbidade, com mais uma consequência ruim do quadro clínico, que é a CIVD. Incidência realmente, ela não é alta, mas acontece em pelo menos 1% dos pacientes críticos no CTI. Então, assim, nós que temos 80 leitos, a gente provavelmente nesses poucos anos que nós estamos lá, a gente já viu vários casos que muitas vezes passou, alguns casos a gente fez o diagnóstico, enfim. Então, como toda discussão nossa, antes da gente ficar passando slides por slide e tudo mais, eu habitualmente gosto de fazer um apanhado geral no que é a doença, como apanhado geral mesmo, para a gente entender de uma forma geral o seu contexto, e depois a gente passa alguns slides, e muitos desses slides a gente já vai ter falado, e a gente volta lá, e a gente vai relembrando, fica quase como se fosse duas discussões em uma só. Muito bem. Coagulação intravascular disseminada, turma, é uma síndrome, e por ser uma síndrome, ela é repleta de sinais e sintomas que ocorrem em função da perda da equiparação entre trombose e hemólise e fibrinólise. Então, o que acontece com os nossos vasos que são saudáveis e que são recobertos pelo endotélio é que não há nesses vasos uma grande ativação trombótica, porque o endotélio é saudável. E quando há microativações trombóticas, há na mesma forma ou no mesmo grau a fibrinólise, de forma que você não ganha a luta a formação do trombo e nem ganha a luta a fibrinólise. Há uma equiparação desses dois ao tempo todo a gente está fazendo isso, porque a gente sempre tem microlesões endoteliais por um cigarro, por um trauma pequeno, por uma síndrome de resposta inflamatória leve, por um quadro infeccioso, por uma intoxicação exógena, por um porre eventualmente que a gente toma, a gente está sempre lesando e reparando alvéolo, alvéolo não, endotélio, lesando e reparando endotélio. Então, esse fenômeno de trombose e fibrinólise, isso ocorre o tempo todo nos nossos vasos, nossos tecidos, órgãos e sistemas o tempo todo. Quando eu tenho por conta de uma lesão endotelial difusa, e as causas são muitas. Se a gente entender a fisiopatologia, a etiogenia, a gente vai perceber que não precisa ficar decorando as causas, mas quando eu tenho qualquer causa que lesa de forma muito importante o endotélio, e aqui eu já adianto para vocês que sepse, choque séptico, bacteremias importantes, politrauma e, sobretudo, o lançamento de muito lípides na corrente sanguínea,
são fatores que lesam muito endotélio, sobretudo naqueles pacientes que já têm lesões endoteliais crônicas, sobretudo nos pacientes diabéticos, obesos, inflamados cronicamente. Pode haver uma perda de equilíbrio entre trombose e fibrinólise, predominando o fenômeno trombótico microvascular difuso. E toda vez que eu tenho fenômenos trombóticos microvasculares difuso, eu começo a consumir fatores de coagulação. Eu consumo tanto fator de coagulação na formação difusas de trombos, daí as imagens de CIVD muito clássica com as extremidades cianóticas. Ao mesmo tempo que eu consumo muito fator de coagulação, eu passo então a faltar fatores de coagulação para regiões do endotélio onde eu não tenho fenômenos trombóticos. Então, eu tenho duas situações numa mesma entidade, que é o paciente, que é fenômenos trombóticos difusamente acontecendo de forma exacerbada e ganhando a luta. A fibrinólise está muito reduzida, porque essas lesões extremas de endotélios, você reduz fibrinólise, e, ao mesmo tempo, você tem fenômenos de microefusões hemorrágicas em outros locais, até locais próximos aos fenômenos trombóticos, e consequentemente, consumo dos fatores. Então, essas tromboses consomem muito fatores, consomem plaquetas, entre outros. Esses fatores que faltam em determinadas regiões são responsáveis por micropontos de efusões hemorrágicas, em onde você vê, então, na CIVD, petequias, plaquetopenias, alargamento dos tempos de coagulação, TTPA, tempo de protrombina, consumo de fibrinogênio. Então, se você entender a etiogenia, a fisiopatologia, que é fenômenos trombóticos difusos, consumindo fator de coagulação, você não precisa decorar que você tem que pedir um fibrinogênio para fazer um diagnóstico ou, sobretudo, para acompanhar a evolução do teu paciente. Você não precisa decorar que você precisa pedir um TTPA ou um tempo de protrombina, acompanhar plaquetas, porque isso não precisa ser decorado, basta ser entendido que você percebe que isso é consumido, e por isso que aparecem os pontos de efusões hemorrágicas, que são as petequias. Essas petequias que a gente vê na pele são as mesmas petequias e os pontos de efusões hemorrágicas que acontecem no pulmão, levando disfunções respiratórias, no coração, levando miocardiopatia, da sepse, no intestino, levando gastroparesia, na pele, que é o que a gente vê, e, sobretudo, no cérebro, levando alterações do sensório com perda cognitiva. Então, isso acontece por conta de uma lesão endotelial que se iniciou e se persistiu, e aí, a partir daí, consome-se fatores de coagulação, microtrombos e, consequentemente, efusões hemorrágicas difusas. Bom, ah, nós vamos passar os slides próximos. É importante entender só essa fisiologia desta patologia para a gente agora passar os slides. E agora a gente vai vendo e vai lendo e a gente vai percebendo que, por é isso, então, não precisava decorar. A fisiopatologia nos ajuda muito no entendimento de cada patologia do paciente crítico. Então, como nós temos muitos residentes aqui, eu sugiro que vocês eu faça sempre essa sugestão. Estudem fisiopatologia de forma mais criteriosa em todos os temas que vocês forem estudar, e depois vão para a terapêutica e depois vão para o trabalho científico. Não vai para o trabalho científico direto, porque vocês vão decorar, 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 e na hora de exercer isso lá na prática, vocês vão esquecer. Então, entendo a fisiopatologia de todas as doenças. Entendendo isso aqui, que é bastante simples, a gente não vai esquecer de pedir fatores de coagulação, de dosar fibrinogênio, de acompanhar a plaqueta, sobretudo naquele paciente crítico, onde a gente está correndo leito, que a gente tenha os dados dos exames na sequência na mão, e que a gente percebe que ontem esse paciente que estava séptico, evoluiu com choque séptico, tinha 200 mil plaquetas, hoje ele tem 170, 160 mil plaquetas, mas não chamou atenção porque não está baixa. Não tem risco de sangramento com esse valor de plaqueta. Mas por que que caiu do 200 para 205 para 150? O RNI, que era 1, hoje está 1,3, 1,4. Será que é só da sepsis? Será que isso vai evoluir? O PTT está mais alargado. Será que vale a pena eu dosar um fibrinogênio agora para eu me antecipar aos possíveis fenômenos que podem acontecer lá na frente? Então, esse perfil de paciente, ele já está sugerindo para a gente que ele já está numa fase 1 de CIVD. Ele não é aquela CIVD instalada, mas ele está caminhando. E se a gente deixar para fazer o diagnóstico só na hora que a CIVD está instalada, ele está na fase 3. E essa fase 3 é a hora do momento que o paciente tem uma mortalidade de 80%.
Então, a gente não quer chegar nisso nos nossos pacientes, em nenhum paciente, então a gente tem que se antecipar aos pequenos detalhes dentro da terapia intensiva. A gente tem a chance de fazer isso, que a gente tem os exames na mão, a gente vê paciente todos os dias. Enfim, vamos lá. Só a título aí de. Deixa eu tentar passar, que não está passando aqui. Passou. Só a título de referência, essas são as referências que eu utilizei. Se alguém quiser, eu posso mandar isso depois. No finalzinho, eu deixo o meu e-mail. Se alguém quiser, eu mando essa montagem, essa discussão, essa aula e mando esses artigos também. De 2018 para cá, eu levantei tudo que tinha saído de CIVD e eu falo para vocês que não houve nenhuma diferença importante nas atualizações. Aqui tem atualização de 2018, 19, 20, 21, 23. É a última que nós tivemos. Muito bem. Definição, então, a gente já falou superficialmente em relação a isso. É um reflexo, uma desordem sistêmica que afeta o sistema de coagulação, aquilo que nós falamos. Simultaneamente, a gente tem ativação procoagulante e inativação da via fibrinolítica, com consequente queda da via fibrinolítica, consumo de fatores de coagulação e de plaqueta, e com disfunção orgânica, disfunção de tecidos, sistemas e com mortalidade estimada em torno de 80%. Ela é sempre uma causa secundária, ela não é uma doença de base, sempre tem uma causa de base causando secundariamente a CIVD. Então, de forma que esse paciente, muitas vezes, ele é multidisciplinar. É difícil você estabelecer uma correlação muito precisa entre a gravidade, entre a situação do paciente crítico mal perfundido, será que ele está mal perfundido porque ele está só chocado, ou porque além de estar chocado, ele já está fazendo uma CIVD com microformações trombóticas. É difícil estabelecer isso, mas é necessário estar atento, porque eu consigo me antecipar e tratar a CIVD com a anticoagulação quando é necessário, e evitando, reduzindo, portanto, a mortalidade. Aqui eu pus alguns exemplos aí, imagens, só para exemplificar, lado esquerdo aí algumas petequias, e lado direito já a CIVD instalada na pele, com necrose de pele, trombose de pele e necrose já de extremidades. Muito bem. Fisiopatologia, já falamos aqui para vocês, a gente não precisa entrar dentro do campo da hematologia, porque senão a gente vai sair daqui mais cansado do que agora, mas entendendo que há uma deposição de fibrina com consequentes fenômenos trombóticos difuso, há uma depressão do fator de coagulação e plaqueta, e essas manifestações podem se transformar em manifestações não só isquêmicas, mas hemorrágicas também ao mesmo tempo. É difícil tratar isso, porque às vezes o paciente tem uma manifestação mais isquêmica do que hemorrágica, mas está consumindo plaqueta e eu preciso deixar a anticoagulação profilática dele. Quando ele está já instalado na fase 3, quando eu já tenho aqueles fenômenos trombóticos muito evidentes, eu tenho até que anticoagular um paciente que está em, em plaquetopenia. Então, muitas vezes eu tenho que dar plaqueta para poder anticoagulá-lo. É difícil essa decisão, mas eu preciso estabelecer esse diagnóstico na hora de tomar essas decisões terapêuticas, né? Então, ou seja, a inibição da atividade fibrinolítica está muito reduzida, e significa que se eu tenho uma redução da atividade fibrinolítica, eu não posso usar um antifibrinolítico. Eu não posso usar um AstraNexamp desse paciente que está com fenômeno trombótico e hemorrágico ao mesmo tempo, pensando só na hemorragia. Ele é uma contraindicação, ele é usado exatamente em alguns casos muito específicos e muito bem discutido. Então, a princípio, a orientação é contraindicado. Ah, Essa deposição de fibrina, já falei, pode levar à oclusão de muitos vasos e consequente depressão do fator de coagulação. De forma bastante sucinta, uma doença de base lesando endotélio de forma difusa, causando ativação do sistema de coagulação, consequente formação de depósito de fibrina e fenômenos trombóticos difuso, a imagem que vocês viram anteriormente, e automaticamente consumo de plaquetas e fatores de coagulação, fazendo fenômenos hemorrágicos ao mesmo tempo no mesmo paciente. Muito bem. Como causas, então, não fica difícil a gente entender. Alguma particularidade aqui eu vou passar para vocês, eu vou discutir. A infecção e choque séptico é de cara a nossa causa mais predominantes. A CVD está relacionada, no caso da infecção e no choque séptico, não só à liberação de endotoxinas, de exotoxinas também, porque as bactérias na corrente sanguínea liberam exotoxinas, e esses fatores teciduais que são lesados por essas exotoxinas são fatores teciduais liberados na corrente sanguínea e são protrombóticos. Então, várias exotoxinas relacionadas a bactérias, tanto gram-positiva quanto gram-negativa, principalmente as gram-negativas,
causando não só, além disso, liberação de citocinas, interleucinas. Citocinas e interleucinas são sempre protrombóticas, a gente aí via isso muito no COVID. COVID, o paciente do COVID séptico grave, muitos deles faziam CIVD e passavam dentro daquela gravidade toda. Traumas graves, aí são mecanismos diferentes, mas a lesão endotelial está sempre presente. E aqui eu chamo a atenção da liberação de fosfolípides, onde isso está presente no nosso dia a dia. Muito bem. Ah, só fazendo um adendo aqui, é que nos pacientes com trauma grave, pacientes em pós-operatório de cirurgias ortopédicas grandes, de ossos longos, e que podem fazer embolia gordurosa, ou que mesmo não fazendo embolia gordurosa, evolui com síndrome de resposta inflamatória e uma CIVD, às vezes um pouco mais branda, esse paciente tem que ter muito cuidado e ele precisa ser anticoagulado ou iniciado uma tromboprofilaxia mais precoce, porque a gente sabe que não é só sepse, interleucinas, citocinas, exotoxinas que lesam o alvéolo. A quantidade de lípides que deveriam estar dentro dos ossos na corrente sanguínea gera uma resposta de lipase, de ação de lipase, e a metabolização desses lípides geram muita liberação de ácidos graxos. E esses ácidos graxos lesam o endotélio de forma importante. É por isso, e a gente entende a partir de agora, que faz parte do diagnóstico da embolia gordurosa, o paciente fazer rebaixamento sensório, é a tríade, rebaixamento sensório, petequias e plaquetopenia. E a gente vai pensar, por que tem a ver a embolia gordurosa com plaquetopenia, petequias e rebaixamento sensório? É exatamente CIVD, só que é uma CIVD um pouco mais branda. Rebaixamento sensório por pontos de efusões hemorrágicas cerebrais, plaquetopenia por lesão endotelial e consequente microtromboses e consumo de plaquetas, por isso fazem plaquetopenia, e as petecas por micropontos de efusões hemorrágicas. E a mesma forma, essa mesma efusões hemorrágicas acontecem no cérebro e faz rebaixamento sensório. A tríade da embolia gordurosa é, na verdade, uma tríade da CIVD, só que uma CIVD mais branda. Eventualmente, no paciente politraumatizado com cirurgias ortopédicas muito longas, podem fazer uma cirurgia, uma CIVD mais importante. Outro fator importante que está associado a uma CIVD, e aí é mais presente, tanto quanto os quadros de infecções e choque séptico, a gente percebe isso nos CTIs, onde você tem hospital maternidade, onde você recebe muita puérpera. E puérperas que chegam no CTI, geralmente elas são muito graves, porque descolamento de placenta pode fazer aumento de lípides na corrente sanguínea e, consequentemente, é o mesmo fenômeno, e, consequentemente, lesão endotelial. Síndrome HELP associada pode fazer lesão endotelial e embolia de líquido amniótico. Embolia de líquido amniótico pode gerar CIVD em até 50% dos casos. Enquanto que na sepse e choque séptico, até 1% dos casos podem fazer CIVD, na embolia de líquido amniótico na puérpera, isso pode acontecer até metade dos casos. É um cara ou coroa. Então, assim, eu já trabalhei em CTIs onde eu tinha maternidade, e toda vez que vinha uma embolia de líquido amniótico, a gente já ficava com a barba de molho, porque a mortalidade é altíssima. E mortalidade numa puérpera, que muitas vezes chegam no hospital de forma eletiva e depois vão para o CTI com a mortalidade de 80%, 1, 2 horas depois do parto, isso é muito sério, isso é muito chocante. Então, embolia de líquido amniótico é muita gordura, o mesmo mecanismo de fratura de ossos longos. Infecção e choque séptico é o mecanismo mais frequente e politrauma. E aí, se a gente não, obviamente, não vamos entrar nessa seara, mas tumores malignos, síndrome de lise tumoral, tumores neurológicos, tumores renais, são todas situações que podem lesar endotélio de forma direta ou de forma indireta, que é o que a gente chama de paraneoplásico, também pode levar. Só exemplo, só a título de exemplo aqui, geração de trombina, interleucina 6, TNF-alfa, vários mecanismos envolvidos aí na formação de fibrina por lesão endotelial, não só de sepse, não só de trauma. Isso pode acontecer, mas de uma forma geral, várias patologias que podem levar a esse tipo de coisa, e a gente tem que ficar atento aos nossos pacientes, sobretudo os nossos pacientes críticos. Bom, com relação ao diagnóstico, se a gente entendeu a fisiopatologia dessa doença, não é difícil e não precisa ficar decorando quais exames laboratoriais pedir, porque eu já entendi a fisiopatologia. Então, até porque não existe um método padrão ouro. É um diagnóstico,
ele não é de exclusão, mas ele é um diagnóstico que se faz baseado na junção de várias peças de um quebra-cabeça, ou seja, um paciente crítico que tem lesão endotelial, obviamente tem, presume-se que está consumindo plaqueta, que está com tempo de atividade de protrombina alargado, que está com PTTA aumentando, o fibrinogênio está em queda, mas ainda não é um fibrinogênio muito baixo que eu tenho que repor, plaqueta está caindo, eu peço um dímero D, o dímero D explodiu, porque é um dos fatores de PDF, né, de fator de produtos de degradação de fibrina, o mais comum que a gente conhece é o dímero D. Lembrando que os produtos de degradação de fibrina acontecem no paciente que tem muita formação de trombo, que é o nosso caso aí, e esses produtos de degradação de fibrina são anticoagulantes perpetuando os sangramentos à distância e são de eliminação renal. Muitas vezes esses pacientes têm disfunção renal. Então, é um ciclo vicioso que faz com que a mortalidade desses pacientes fique extremamente alta. A dosagem de alguns anticoagulantes naturais, isso pode ser, isso é descrito, mas são caros, a gente não faz habitualmente, isso não é uma via de regra, mas está descrito, por isso eu coloquei aqui. Então, fibrinogênio e um simples esfregaço de sangue periférico, onde você percebe hemoglobina fragmentada na hora de pedir um hemograma, às vezes que eu estou com a suspeita mais forte, peço para o pessoal do laboratório, dá uma olhadinha se tem hemoglobina fragmentada na lâmina, vê se tem esquizócito. Esses são detalhes indicativos de trombose microvascular, que é a fisiopatologia da nossa discussão. Existem diagnósticos diferenciais? Existem diagnósticos diferenciais. Os diagnósticos diferenciais geralmente não estão associados a um quadro de gravidade hemodinâmica muito grande no paciente. Então, púrpura trombocitopênica trombótica, o paciente está fazendo púrpura trombocitopênica trombótica com todos esses fatores laboratoriais, mas está bem perfundido, ele está mais plaquetopênico, mas não está fazendo trombose importante, pensa que talvez não seja uma CIVD, o paciente tem que estar com lesão endotelial, não é uma doença primária, é uma doença secundária, lembra? Existe uma causa base, síndrome hemolítica urêmica, lá nas puérperas isso era muito comum a gente ver, as coagulopatias na cirrose, isso pode diferenciar um pouquinho, pode confundir a gente, sobretudo nos nossos pacientes aí com perfil de muita cirrose, então essas alterações laboratoriais, elas evoluem com esses pacientes de forma a nos nortear, mas eu tenho que estar lá na beira do leito, eu tenho que estar olhando para esse paciente, examinando, pondo a mão, vendo como é que está a perfusão periférica, juntando o quebra-cabeça, sobretudo antes da CIVD se instalar de forma importante. Quando eu já começo a ter alguns consumos de fatores de coagulação por um paciente crítico, eu já fico de olho, eu já tenho um cuidado maior na tromboprofilaxia, talvez no uso de um anticoagulante, heparina de baixo peso, de doses terapêuticas, se não tiver um fenômeno de sangramento importante. Então, eu tenho que me antecipar, correndo atrás da minha performance perfusional o mais rápido possível. É o que a gente faz no paciente crítico, mas está atento ao diagnóstico. Aí uma lâmina que eu cliquei embaixo, alguns esquizócitos, algumas hemácias fragmentadas, só títulos de exemplificação. E aí, para quem gosta de score, tá certo? Lembrando, eu sempre coloco eventualmente um score aqui, mas eu sempre chamo atenção. Score é importante na hora que você vai fazer um trabalho, score é importante na hora que você vai documentar uma patologia no paciente, mas a avaliação clínica, a atenção na beira do leito, descobrir o paciente, a pôr a mão na extremidade, eu tô insistindo nisso porque nós temos residentes assistindo. Então, assim, olhar o paciente de uma forma mais completa é mais importante do que você colocar os exames no score. Mas para quem gosta de score, eles estão aí, existem vários scores aí para CIVD, o mais utilizado é esse score aí, que num valor maior ou igual a 5, você tem um forte indício de uma CIVD que já está se instalando, e ele leva em consideração aquilo que a gente acabou de discutir: plaqueta, fibrinogênio, tempo de protrombina e dímero D. Ou, se você quiser dosar outros produtos de degradação de fibrina, que a gente habitualmente não dosa, é o dímero D o principal. São 4 fatores que pontuam um até 3, outros até 2, maior ou igual a 5, forte indício de CIVD. Mas se não tiver 5, tiver 4, fica de olho porque está chegando. Então, repete o score no outro dia e, sobretudo, tenha bastante atenção na evolução clínica do seu paciente. Com relação a tratamento, obviamente, controle e resolução da doença de base é o que a gente trata em quase todas as patologias dos pacientes críticos no CTI. Isso aí
Isso tem que ser perseguido, essa resolução da doença de base tem que ser perseguido e, sobretudo, nós temos que nos antecipar a toda doença de base para evitar as consequências. Se temos uma ausência de sangramento importante, temos que manter a profilaxia antitrombótica habitual, preferencialmente heparina de baixo peso molecular. Se eu tenho uma plaqueta abaixo de 20.000, com ou sem sangramento, eu faço a transfusão de plaqueta, mas eu não deixo de utilizar a minha profilaxia, aí que vem o suor. Porque às vezes a gente pede lá, fala, transfunde plaqueta, mas faz o liquemine. Você vai no outro dia ver o plantonista da noite, ficou com medo e circulou o liquemine. Então a gente é uma luta quando tem esse tipo de situação. Não é fácil realmente, é difícil, mas a gente tem que ficar de olho. Se eu tenho um predomínio de eventos trombóticos, como aquelas imagens que eu mostrei, de cianose de extremidades, com trombose arterial venosa, neste caso a heparização deve ser plena. Então, se eu tenho uma heparização plena no paciente plaquetopênico, aí eu sugiro para vocês usar heparina contínua, porque eu posso, se tiver um fenômeno hemorrágico, eu suspendo essa heparina contínua e consigo revertê-la mais rápido do que a de baixo peso. E assim vai. Se eu tiver um sangramento ativo, alto risco para sangramento com plaqueta menor que 50.000, transfusão plaquetária. Se eu tenho um RNI maior que 1,5, transfusão de plasma fresco. Aqui, o complexo protrombínico, ele corrige de forma tão importante que ele favorece a formação de trombo. Então, o uso de complexo protrombínico, neste perfil de paciente, ele é uma contraindicação. Existe uma sugestão de desencorajamento para que você não faça o complexo protrombínico e use mais o plasma fresco congelado. A gente também nem tem complexo protrombínico aqui no nosso serviço. E a dosagem do fibrinogênio? Considerar a transfusão de crio precipitado sempre que você tem um consumo importante do fibrinogênio, menos de 150 miligramas por decilitro. Então, a gente tem que acompanhar esse fibrinogênio nesse perfil de paciente. Agora, dosou o fibrinogênio hoje, ele está normal. Dosou amanhã, o paciente está estável, ele já aumentou, para de dosar. Fica dosando fibrinogênio só porque houve uma suspeita de CIVD lá atrás. Você corrigiu a causa, CIVD não vai voltar. Se o paciente faz um novo quadro séptico, faz um novo choque, e você suspeita novamente um quadro CIVD, tudo bem, você pode dosar novamente, mas cuidado para não pesar a mão e dosar de forma desnecessária. Se está caindo, podemos dosar frequentemente, mas se não está caindo, segura a mão. E o contraindicado aí, como eu falei, o uso de ácido tranexame, porque você tem uma queda da fibrinólise, eu não quero usar um antifibrinolítico, que já está baixa, e o uso de complexo protrombínico por conta das formações trombóticas que estão. Bom, é uma aula, uma discussão mais rápida para a gente abrir para para nossa discussão, leva aí 35 minutinhos. Eu evitei aqui de entrar na seara da hematologia, a gente ficar falando em fatores teciduais, em tromboplastinas, em fatores de ativação teciduais, porque senão a gente, na prática, quando chega nesse perfil de paciente, a gente perde o time, tá certo? Esse organograma é exatamente aquilo que nós discutimos até agora, né? Eu uso um algoritmo de score na suspeita, acima ou maior que 5, o tratamento das condições, e aí se eu tenho plaquetopenia, eu transfundo, se eu tenho PTTA mais alargado, eu uso plasma, a reposição de vitamina K, às vezes nos casos realmente mais tranquilos, ou então plasma, a profilaxia com heparina de baixo peso e o uso do anticoagulante terapêutico nos casos em que está muito instalado. Se vocês forem ler, alguns autores dividem a CIVD em estágio 1, estágio 2, estágio 3. Na verdade, estágio 1, estágio 2, estágio 3 é a evolução da doença. Começou a ter uma queda de plaqueta, começou a querer alargar mais os tempos de coagulação, mas não estão patológicos, já é estágio 1. O paciente começou a fazer eventos trombóticos ou micropontos de efusões hemorrágicas, mas ainda não grave, estágio 2. Ou seja, não precisa ficar decorando. Entenda a evolução da doença e, sobretudo, faça o diagnóstico no estágio 1, no período inicial, para que a gente consiga otimizar a nossa terapêutica para não ter que correr atrás. E lembro, CTI é lugar onde sai na frente, não é para correr atrás. Quem corre atrás geralmente está sempre atrás. Então, vamos tentar nos antecipar na visualização dos exames, entender o paciente como um filme, não como uma foto, e aí a gente consegue nos antecipar e consegue tratar de forma correta essa doença quando eventualmente ela se instala. Então, tá aí. Agradeço, o e-mail está embaixo. Se alguém quiser receber aqueles trabalhos que eu citei lá no início,
ou essa aula pronta com os trabalhos, é só me mandar o e-mail que eu mando aí para vocês, que é com prazer, tá joia? É isso aí, vamos abrir para discussão. Excelente, doutor Fábio. Obrigado mais uma vez. Deixar registrada, gravada aí nosso agradecimento. Finaliza a gravação agora e a gente continua alguns minutinhos para discutir.